Sara Regina. Meu nome é Daniela Silva. Nós fazemos parte do projeto Pétala, Ação e Reação. E hoje nós viemos fazer uma entrevista, né, um bate-papo com Emanuele Feitosa. Olha, Emanuele Feitosa, ela é a conselheira tutelar, né? E ela está participando, né, desse bate-papo com a gente, porque nós pensamos em estar democratizando e falando um pouco, passando para a sociedade o que é a função do Conselho Tutelar. Então, assim, a gente queria saber, Manu, quanto tempo você é conselheira? Né? Fala um pouquinho dessa vontade, sua trajetória no Conselho Tutelar, né? Como foi que surgiu essa vontade? Pronto. Bom dia, né? Primeiramente, bom dia a vocês, a quem nos assiste também. E dizer que ser conselheiro tutelar é um desafio, não só aqui para Santo Antônio de Jesus, mas acredito que o Brasil como um todo, né? Eu sou conselheira tutelar há 8 meses, 9 meses, né? Faço parte dessa nova gestão, conselheira de primeiro mandato e sempre admirei o trabalho do Conselho Tutelar, porque sempre fui voluntária social em projetos sociais aqui em Santo Antônio de Jesus. Né? Há mais de 8 anos que eu sou voluntária no projeto social aqui, chamado Projeto Sorrir, e vendo as demandas, necessidades das crianças do próprio projeto, eu vi a importância que é a efetivação dessas políticas. No caso, o Conselho Tutelar, que faz parte dessa política. Certo? Eu trabalhei também no CMDCA, que é o Conselho de Direito, e isso só fez complementar a minha vontade de fazer parte do Conselho Tutelar, de realmente ver essa política que a gente fala tanto acontecendo na vida das crianças, fazendo parte dessa rede. E o Conselho Tutelar faz parte dessa rede. Né? Qualquer órgão ou setor que faz atendimento à criança e adolescente faz parte dessa rede que nós chamamos de rede de atendimento à criança e adolescente, que é o sistema de garantias de crianças e adolescentes. Manu, você poderia falar para a gente o que é o conselho, o que é esse conselho e qual é a principal atribuição mesmo do conselheiro tutelar? A principal atribuição e única atribuição é zelar na garantia do direito. Nós temos a tutela do direito, nós zelamos pelo direito, não pela criança e adolescente em si, não temos a tutela da criança e adolescente em si. Mas nós zelamos para que essa rede que eu acabei de falar, esse sistema de garantia de direito realmente aconteça. E não está acontecendo por quê? Aí é onde entra o Conselho Tutelar. O porquê essa rede não está atendendo essa criança, esse adolescente, essa família. É um órgão não jurisdicional, significa que há um órgão responsável pela jurisdição, que é a promotoria, que é o juiz, essa questão de guarda mesmo, entra essa questão jurisdicional, não é o Conselho Tutelar, e entramos, como eu já falei, realmente zelando pelos direitos de criança e adolescente. Tudo que o ECA fala em relação a direito, entra o Conselho Tutelar, zelando, fazendo desencaminhamento. Para quem é de responsabilidade fazer, que faça. Então vocês ficam, no caso, num atendimento direto, no caso, num acompanhamento, num aconselhamento, é isso? Sim, aconselhamento também é uma das atribuições. No artigo 136 fala todas as atribuições que o Conselho Tutelar tem. E uma delas, como você falou, Sara, é o aconselhamento, Sara. É o aconselhamento desses pais irresponsáveis, aconselhamento de crianças também. Agora, não só isso, né? Tem outras questões também que envolvem essas atribuições do Conselho Tutelar. Okay. Qual foi o motivo que te levou a disputar a eleição do Conselho Tutelar? Além de você trabalhar, né, nos projetos sociais aqui em Santo Antônio de Jesus e trabalhar no CMDCA. Bom, outros motivos que me levaram foi fazer parte dessa política. Essa política saudável, essa política boa, essa política de integração, essa política de participação, né, efetivamente está no meio dessa política de atendimento de criança e adolescente. Eu posso dizer que agora o Conselho Tutelar fez parte da minha história. Uma vez que a gente entra no processo do Conselheiro Tutelar, é um aprendizado para a nossa vida pessoal. E foi esse aprendizado que eu venho procurando e venho crescendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, na efetivação das garantias desses direitos. Porque quando você atende uma família, você vem com uma determinada denúncia. A partir do momento que você começa a atender aquela sua família e vê que a denúncia em si não era a questão principal, tem outras demandas que envolvem aquela família, eu, no caso, a Emanuele, me sinto agraciada por estar nesse setor, nessa função enquanto conselheira. Me fala um pouquinho sobre isso, dá um exemplo a partir do que você me disse, né? Que você vê outras coisas além do que aquela demanda principal. Pronto. Quando a gente recebe uma denúncia, chega até o Conselho Tutelar,
60% dessas denúncias não é como chega até nós. Tem uma denúncia mesmo que nós recebemos e que é de extrema violência, mas quando chega lá, não é nada disso não. Aquela violação de direito que acontece com a criança e adolescente vem muitas vezes a partir de quem deveria protegê-la. Infelizmente, 80% dessa violência vem de pai, de mãe, de quem é responsável por ela. Dá um exemplo, mais ou menos assim, um caso. Um exemplo quando a gente parte para a questão de abuso sexual. Triste, né? Mas quem que pratica esses abusos? Infelizmente, novamente uso essa palavra, 80%, quando chegar a 90%, são de pessoas que cuidam dessa criança. É de um pai, é de um padrasto, é de um tio. Então, quando essa criança passa pela infância sendo abusada ou sofrendo violência, chega até a adolescência, chega a se tornar, não por causa do abuso sexual, mas por causa de todo um histórico de violência que essa criança passou, chega até a adolescência e essa rede de garantia não chega até essa família, não chega até essa criança. Esse adolescente torna-se, um exemplo, um adolescente infrator, violando o direito de outras pessoas. Esse adolescente violou o direito, mas antes o direito dele foi violado. Então há questões que a gente tem que discutir. Né? Quando um adolescente chega a violar um direito da pessoa, repetindo, é porque o direito dele foi violado na infância, porque essa rede não funcionou. Esse sistema que a gente fala, CGD, não funcionou, não chegou até essa criança. Quando a gente fala trabalho infantil, por exemplo, vamos tirar aquela criança da rua que está vendendo trufa no sinal ou pano de prato. Quando a gente chega em casa, vê que a questão social é enorme que envolve aquela criança. Como é que uma criança de 9 anos está vendendo produtos no sinal para ajudar no aluguel, para ajudar a colocar comida dentro de casa. Aí você vê outras demandas sociais envolvendo, não só o trabalho infantil, mas a questão da alimentação, de aluguel, a vulnerabilidade social daquela família. Então a denúncia é bem maior do que aquele trabalho infantil. Que envolve também vocês encaminharem também para a rede. Aí que entra a responsabilidade da rede como um todo, né? Entra a questão do aluguel social, entra a questão e por que aquela família está passando necessidade, porque essa vulnerabilidade chegou a esse ponto, o que está faltando, entra o CREAS, entra o CAIS, entra a própria Secretaria de Assistência Social, com apoio da Rede da Bolsa Família, fazer toda a investigação, que não cabe ao Conselho Tutelar, e sim as assistências sociais, ajudas psicológicas, é como a rede funciona. O Conselho Tutelar sozinho não tem como fazer. Manu, você poderia falar assim dos casos que mais são recorrentes, né, na instância do Conselho Tutelar? Os nossos casos, casos, denúncias mais que mais chegam para vocês? Conflito familiar. E é engraçado que é um caso que não é atribuição do Conselho Tutelar. Conflito familiar não é atribuição do Conselho Tutelar. Segundo caso que é mais recorrente, maus tratos, negligência, aí sim entra o Conselho Tutelar. A primeira demanda, que é conflito, essa família não sai do conselho sem ter o atendimento, sem ter o encaminhamento, sem ter uma parte de apoio, eu digo até psicológico. Não temos formação psicológica, mas acabamos ouvindo essa família, encaminhando essa família. Essa família chega, de momento nenhum o conselheiro tutelar vai dizer, não é atribuição nossa, não é de nossa competência, não. Acabamos atendendo. E é um dos primeiros casos que a gente atende, esse é o que nós temos mais demanda, conflito familiar. Segundo, como eu falei, maus tratos, negligência, espancamento chega em terceiro, abuso sexual não é o principal aqui em Santo Antônio, pelo menos de acordo com os últimos dados que nós temos. Nós temos dados até agosto. Então, agosto desse ano. Né? Então, abuso sexual vem em quinto, mais ou menos, mas realmente, segundo, a negligência e primeiro os conflitos familiares, que acabam mexendo e até desencadeando uma violência psicológica para aquela criança e adolescente, que fica no meio daquele conflito. Né? Então, um direito violado acaba levando a outra. A questão simples como conflito acaba levando a casos mais sérios, que é a violência psicológica. Então, o tempo todo vocês estão dialogando, interconectando com a rede socioassistencial, não é isso? É necessário fazer isso. Quais são os deveres do Conselho Tutelar? Atender criança e adolescente de acordo com o próprio estatuto e atender os pais e responsáveis. Há medidas que são aplicadas à criança e adolescente e há medidas de acordo com o artigo 129 que são aplicadas especificamente para os pais, desde a advertência até outras medidas.
A questão jurisdicional, como eu falei no início, que é afastamento do convívio familiar, não cabe ao conselho, por exemplo. Muitas pessoas se enganam em relação a essa atribuição. O conselho tutelar não tira filho de pai e mãe, né? O conselho tutelar não faz investigação, o conselho tutelar não é a polícia de criança e adolescente. Então, todas essas distorções que a gente vê. Tem muitas ideias do senso comum, né, que a gente vê circular por aí, né, a gente escuta sempre, e que é importante um momento como esse aqui para estar desmistificando essas ideias, né? Por isso a necessidade da população conhecer o estatuto, saber o que o estatuto diz, saber quais são as responsabilidades daquele conselheiro, do conselho tutelar. E se o conselho tutelar como tudo, como órgão, não está chegando até essa demanda, está fazendo o que é de sua responsabilidade, aí cabe à população o porquê. Que há alguns conselheiros tutelares no Brasil todo que não têm estrutura física adequada para poder trabalhar. O que é diferente do nosso município. Nós temos uma estrutura física, assim, considerada adequada. Temos salas individuais, nossas salas estão com ar-condicionado. Nós temos um carro, nós temos bebedouro, nós temos secretárias, toda uma estrutura física que é necessária para que o conselho funcione. E nós temos uma rede de proteção boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque há municípios que não têm CREAS, que não tem o Ministério Público, e aqui nós temos CREAS, nós temos CRAS, nós temos Ministério Público, que a sede é aqui, nós temos Ministério Público do Trabalho, que a sede é aqui. Então, nós temos aparelho para a rede, sim. Temos que melhorar? Temos. Mas o principal nós temos. Nós temos uma rede de garantia aqui boa. Para você, o que é direito? Vamos falar de acordo com o que é direito. Em relação ao próprio direito, são um conjunto de normas que servem para organizar uma sociedade. Mas direito é garantias de dignidade para o outro. Não é o que está no Aurélio, mas para mim direito é a garantia de que o sistema vai acontecer, de que o sistema vai funcionar. Não só de conjunto de normas e leis que regulamentam a sociedade, mas sim é uma garantia de que aquela criança, voltado para o nosso tema que é criança e adolescente, que aquela criança, aquela mãe, que o Estatuto da Criança e Adolescente fala do direito da mãe gestante até o adolescente, 17 anos e 11 meses. Direito significa a garantia que aquela gestante tenha um acompanhamento gestacional adequado para aquela criança, que aquela criança na primeira infância tenha um atendimento adequado, que aquele adolescente tenha um ambiente saudável para o seu convívio. O direito é isso, é garantir que ele chegue da gestação à sua adolescência, tendo as suas garantias ao lazer, à saúde, à dignidade, que aí entra a moradia, aí entra a dignidade da sua família, como é que você tem um pai e uma mãe desempregado, que não trabalha, que tem outros problemas na família, de alcoolismo, tem essa dignidade efetiva. Então, quando a gente garante esse direito, a gente tem essa dignidade garantida para essa criança e esse adolescente. Quem é que mais acessa, né, procura mais o Conselho Tutelar? Escolas. Escola é que mais acessa, escola é que mais denuncia, escola é que mais procura. Vamos entrar na questão agora da pandemia, não temos acesso a escolas, estamos com muita subnotificação, estamos com a demanda muito baixa em relação à violência criança e adolescente. Em segundo lugar, vem os próprios pais. Quem menos a gente recebe são os próprios crianças e adolescentes. Eles sabem que existe o Conselho Tutelar, mas se colocamos de 10 casos, uma adolescente procura o Conselho Tutelar, uma adolescente liga. Aí a importância da gente trazer o ECA para as escolas, trazer o ECA a ele, porque os adolescentes também fizeram parte dessa lei. Está completando 30 anos, mas eles também fizeram parte nessa efetivação dessa lei. Mas quem mais procura é escolas e, segundo, os próprios pais. Por que você acha que as outras pessoas, né, só a escola, na verdade, praticamente, ela denuncia casos de omissão e de violação de direitos? O que falta, né, para que as pessoas possam estar acessando o Conselho Tutelar, conhecendo o Conselho Tutelar? Eu penso que primeiro é porque quando a gente vê, as pessoas veem um direito, alguma questão que ameaça a criança e adolescente, ela não toma aquela violência, não vou dizer para si, mas ela não vê a criança e adolescente como sujeitos de direito. Tem uma violência no vizinho ou própria na rua, a primeira ação do vizinho, de alguém, não é ligar para o Conselho Tutelar. É dizer, deixa para lá, que é problema lá, é dele, o problema é dele, a gente não tem nada a ver com isso.
E não, a lei diz justamente o contrário. Né? Aquela questão de briga do marido e mulher, ninguém bota a colher. Não, a gente bota a colher sim. Em violência em crianças e adolescentes também, a gente bota a colher sim, a gente se mete sim. E as denúncias são anônimas. Nós temos o Disque 100, que funciona muito bem. O Disque 100 chega pra gente em 10 dias.